gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Acho que é a primeira vez que eu estou fazendo esse vídeo, que é respondendo perguntinhas lá do Instagram. Eu fiz uma caixinha de perguntas nos meus stories e perguntei, né, o que vocês quiserem saber de mim, perguntar qualquer coisa. Aí eu recebi algumas perguntas aqui, eu tirei o screenshot aqui. Para poder estar respondendo essas perguntas para você. Então eu já peço que você deixe um like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificação e rumo a 500 inscritos, gente. Tô quase chegando lá. Se Deus quiser, logo logo eu chego lá. Mas então, relação, vamos começar o vídeo. Eu não lembro a ordem das perguntas aqui, quem perguntou primeiro e tal. Eu vou só fazendo as perguntas, lendo a pergunta e vou deixar a pergunta aqui embaixo também e vou respondendo, tá bom? Então, bora lá. Primeira pergunta da Esté. A Esté fez várias perguntas. Minha Jéssica Mara, minha amiga, também fez várias perguntas. Mas eu vou começar aqui de cima, né? Vamos começar do começo. Gente, a Esté perguntou: se Miguel fosse menina, qual seria o nome? Gente, se o Miguel fosse menina, nós tínhamos 3 nomes em mente que a gente estava pensando ainda, que são Gabriela, Isabela e Laura. Esses 3 nomes a gente gosta muito. Ainda penso, se eu tiver alguma menina um dia, em colocar um desses nomes na nossa filha. Então é isso. Próxima pergunta: como você conheceu seu marido? Ai, gente, quero fazer um vídeo assim, de novo. Acho que eu já tenho um vídeo aqui no canal de como a gente se conheceu, mas eu quero fazer de novo com o Matt, ele falando português, porque todo mundo fala, gente, Fernanda, faz vídeo com o Matt falando português e tal. Eu vou gravar essa semana. Se Deus quiser, vai dar certo gravar essa semana com ele. E ele falando português com vocês. Ele fala muito bem, gente. Então, como você conheceu o seu marido? Gente, eu conheci meu marido na Austrália. Nós fomos fazer um college, fomos estudar lá e a gente acabou indo pra mesma turma e estudamos a mesma coisa, estudamos TV e mídia num Bible College, que é como se fosse uma escola da igreja, assim, sabe? Da Hillsong, eu não sei se vocês conhecem, mas a Hillsong é uma igreja muito grande, conhecida. As músicas da Hillsong são muito conhecidas, aquela música Oceans, eu não sei se vocês já ouviram, mas é dessa igreja Hillsong. E foi muito bom. Nossa, eu conheci meu marido lá, gente. A gente era da mesma sala. E depois a gente tem que contar certinho como que foi tudo, como que a gente começou a se gostar e tal. Depois eu vou responder mais detalhadamente com o Matt essa pergunta, tá? Esté, amiga. Beijo. Pensa em ter outro filho? A Esté perguntou também. Pensa em ter outro filho? A gente pensa ter no máximo 3 filhos, tá? Então, não mais de 3. Pra quem não sabe, o Matt tem 5 irmãos, né? Total 6. Total, contando com ele, são 6, né? Então, nunca, não penso em ter 6. 3 no máximo. Porque eu penso, gente, depois que se a gente tiver mais de 3, a gente vai ter que comprar uma minivan. E eu não quero ter uma minivan, sabe? A gente pensa 3 mesmo. Natália Silva.Barbie perguntou: seu filho teve reação à vacina de 6 meses? Gente, ele não teve até hoje nenhuma reação, assim. Ele já teve, assim, febre, mas, assim, eu compro eu não sei, acho que no Brasil vende também, o nome é Chofebre, que é tipo um gelzinho que você cola na testa, nas costas, na perna. Eu colo geralmente na perna, onde foi a injeção, né? Eu coloco lá. E aí, depois que eu comecei a usar esse gelzinho nele, ele não teve, assim, reação. A única reação que ele teve foi de febre, mas eu não lembro se foi de 6 meses. A Natália Silva.Barbie ainda perguntou: você manda doações que não servem mais para a sua família para outro país? Então, doação eu geralmente faço aqui mesmo, até porque eu não vou sempre pro Brasil e não tem como eu acumular coisas aqui em casa. Teria sim como eu mandar uma caixa pro Brasil pelo correio, só que acaba sendo muito caro. E eu acho que não compensa, entendeu? Eu acabo doando por aqui mesmo, porque tem muita gente aqui que precisa, sabe? Jéssica Mara.Rodrigues, amiga, perguntou:
Como você conheceu seu marido e foi morar em outro país? Foi mais ou menos parecida a pergunta que a Steph fez, né? Que ela fez como você conheceu seu marido, e a Jéssica também perguntou a mesma coisa. Eu vou fazer um vídeo com o Matt só falando sobre isso, como a gente se conheceu e tal, mas a gente se conheceu na Austrália. E aí, como ele é americano, depois que a gente se conheceu, a gente noivou lá na Austrália, a gente resolveu morar aqui nos Estados Unidos, né? Até porque visto e tal é bem complicado lá na Austrália, se você não for australiano, né? Tem como tirar visto de trabalho e tal, mas a gente achou melhor morar aqui nos Estados Unidos mesmo, até porque é mais perto do Brasil. Da Austrália é muito longe, muito caro, então a gente nem pensou em ficar lá. A Jéssica ainda perguntou, você pretende ter mais filhos? Sim, mais 2. Nos mostre você conversando com o Miguel em inglês, curiosidade em saber se ele entende. Boa ideia, eu vou gravar um vídeo, Jéssica, do Miguel, eu falando com ele só em inglês. Eu acho que o Miguel entende os dois, porque eu só falo com ele em português e o Matt só fala com ele em inglês. Eu não tô muito preocupada com o inglês agora, por mais que ele não entenda o inglês, mas eu acho que ele entende. Ele vai falar, a primeira língua do Miguel vai ser inglês, por mais que eu esteja falando com ele só em português. Porque os amigos dele vão falar inglês, né, na escola, só vão falar inglês na escola. A família do Matt toda só fala inglês. Aqui, ele vai morar aqui, então, assim, a primeira língua dele vai ser inglês. Então, eu tô focando muito, muito, muito no português com ele. Só coloco o desenho em português pra ele, tudo em português. Pra ele, né, ele entender, pra quando ele for pro Brasil, ele entender todo mundo, né, a minha família lá. Então, mas eu vou fazer um vídeo sim, falando com ele em inglês, pra ver se ele tem alguma reação, pra ver se ele entende e tal. Boa ideia, amiga. Deixa eu ver as outras perguntas aqui. Seu filho será alfabetizado em português e inglês? Acho que eu já meio que respondi essa pergunta, né? Ele vai ser alfabetizado em inglês, porém, em casa eu vou tentar de tudo pra ele entender o português também. Eu acho que ele já entende o português, mas assim, quando ele começar para a escola, aí que eu vou pegar bem firme com ele no português também, sabe? Pra ele não perder o português. Mas criança é muito inteligente, né? Assim, quando você já cresce falando duas línguas, quando você já cresce ouvindo duas línguas, é mais fácil, né? Para as crianças. Você conversa com seu filho em duas línguas, português e inglês. Confesso que às vezes quando a gente tá com a família do Matt, por exemplo, eu não gosto de ficar falando português, porque, tipo, sei lá, né, eles não entendem nada que eu falo, então ou com amigos também americanos, eu procuro falar inglês com o Miguel, mas a única hora que eu falo inglês com ele é assim, quando a gente tá com outras pessoas que só falam inglês, aí eu falo inglês com ele. Mas em casa, assim, com a minha família, também tudo é português. Minha tia perguntou. Beijo, tia. Tchau, Cinda. Miguel dorme a noite toda ou acorda para tomar mingau? Miguel, ele não acorda mais pra mamar. Quando ele acorda é porque ou ele tá com frio, porque no quarto dele é bem geladinho, sabe? Ou ele tá com frio, ou às vezes é porque... Gente, ele tem a mania, ele não chupa chupeta, né? Eu tentei dar chupeta, mas ele só chupou chupeta nos 3 primeiros meses. Depois não quis mais. Então, ele criou a chupeta dele. A chupeta dele é a fraldinha dele, ele enrola o dedo dele na fraldinha e fica chupando. E às vezes, no meio da noite, quando ele tá dormindo, ele perde a fraldinha dele, daí ele fica desesperado, porque ele ama a fraldinha, ele só gosta de dormir com a fraldinha dele. Então, às vezes, ele perde a fraldinha, aí de noite ele reclama, mas a gente dá a fraldinha de volta pra ele, ele volta a dormir. Então, é assim, ele dorme muito bem à noite. Só quando ele tá doentinho e tal, ele fica acordando, né? Mas é normal. Mas assim, no dia a dia mesmo, assim, ele tá dormindo super bem. Ele dorme a noite toda. A Denilde Marines, ela é amiga da minha mãe. Beijo, Denilde. Como pode ser tão linda? Ai, que isso, obrigada. Minha prima perguntou, minha prima Bruna perguntou, quando vem ao Rio de Janeiro? Ai, prima, não sei. A gente tá planejando ir pro Brasil no final do ano, né? Ficar mais tempo. Vamos ver se vai dar certo. Eu queria muito, assim, ir pra outras cidades do Brasil, mostrar, sabe? Turistar no Brasil com o Matt. Vamos ver se dá certo. Ele tá louco pra conhecer o Rio de Janeiro, então, de repente, né, quem sabe, a gente dá um pulinho aí. A Natália Ribeiro
Minha amiga de infância, Nath. Qual a pior parte de morar fora do país? Eu acho que a pior parte de morar fora do país é tá longe da família, né? Assim, eu cresci no Brasil, então assim, é bem difícil, né? No início, se adaptar a outra cultura, entendeu? Mas assim, aos poucos a gente vai se ajustando, mas eu acho que a pior parte, assim, sempre, né, assim, uma coisa que não muda é a saudade, né, é a distância de estar perto da sua família, né, de estar longe, ainda mais agora com filho, é bem difícil, assim, eu queria tanto que o Miguel, né, fosse próximo da minha família, mas infelizmente é a distância. E a comida também, né? Por mais que aqui nos Estados Unidos tenha uma variedade de comidas também, aqui não é igual ao Brasil, né? Que você vai ali no buffet, tem buffet na cidade toda e você come a comidinha bem gostosa do Brasil. Ah, eu morro de saudade. Acho que essa é uma das piores partes de morar fora em outro país, é isso, é a comida do Brasil. Mas aqui na Flórida até que tem muito brasileiro, então a gente acaba, né, comendo assim com mais frequência a comida do Brasil do que em outros estados. Tipo, na Califórnia era mais difícil. Tinha churrascaria, mas não é igual do Brasil. As churrascarias do Brasil não é igual. Então, a pior parte é saudade, né? Tá longe da família. E a comida, vou dizer a comida. Bianca Britti, ela estudou com meu irmão, se eu não me engano, né, Bianca? Beijo pra você. Ela perguntou, como é a sua rotina com o bebê? Confesso, assim, que eu não tenho uma rotina regrada, assim. Eu sei que tem gente que cria uma rotina com o bebê, assim, tal hora o bebê come, tal hora o bebê tira soneca, tal hora o bebê toma banho. Eu confesso que eu não tenho uma rotina assim com ele, regrada, assim. Eu tento manter, assim, uma mini rotina, por exemplo, eu tento não dar o almoço, tento, né? Às vezes acontece que a gente dá mais tarde, mas eu tento não dar o almoço do Miguel mais de 1 hora da tarde, né? Eu tento dar entre 11h30 até no máximo 1 hora da tarde eu já tô dando a comidinha dele. Então eu não tenho uma rotina assim, tal hora ele vai dormir. Não tem, confesso que eu não tenho. E dá certo pra gente. Tem outras pessoas que é melhor ter uma rotina com o bebê. Tem gente que fala que é melhor o bebê ter rotina e tal. Mas, assim, eu já leio o Miguel, né? A gente já entende o bebê. Então, assim, eu já sei eu sei quando ele está com fome, eu sei quando ele está cansado, já quer tirar uma soneca, entendeu? Então, assim, eu respeito o tempo do Miguel. Por exemplo, quando ele já tá apresentando sinais de que tá com sono, eu já pego ele, já faço o leitinho dele, já subo com ele. Então, assim, não tem uma hora certa, assim, sabe? Mas, de repente, talvez um dia eu ainda crie uma rotina com ele. Mas, assim, no todo, assim, nossa rotina é tipo assim, ele acorda, ultimamente ele tem acordado umas 8h30 da manhã. Ele fica acordado aí no máximo até 10h30. De manhã ele não consegue ficar mais de 2 horas acordado. Daí quando ele acorda eu dou o café da manhã dele, né? Ovo, fruta, essas coisas. Ele brinca meia hora e depois ele já quer dormir. Ele já pega a fraldinha dele e já coloca na boca, sabe? Então isso eu já sei que ele já está ficando cansado, já quer dormir, né? Aí eu já faço o leitinho dele, ele, por exemplo, que horas são? 11 horas da manhã, daqui a pouco ele acorda pra almoçar. Mas ele não passa de 10h30 pra dormir, né? A primeira soneca do dia. E aí, depois que ele acorda, eu dou um banho nele, né? Pra refrescar e tal, ficar limpinho pro dia. Depois do banho, eu já dou o almoço, ou às vezes eu faço o contrário. Quando ele acorda, eu já dou o almoço, depois eu dou o banho nele. E aí ele brinca mais um pouco, mais 1 hora, por aí. Dou um snack pra ele, uma bolachinha e tal. Ele come, brinca, assiste um pouquinho de TV, aí depois já apresenta de novo que está com sono. Aí eu já pego ele, faço ele, mas isso não tem uma hora certa, sabe? É a hora dele. Quando ele apresentar esses sinais aí, eu já pego ele e faço, né? Ele dormir e tal. E assim vai, ele tira. Hoje ele tá tirando 2 sonecas, hoje em dia, né? Ele tira 2 sonecas por dia. Às vezes 3, mas geralmente são 2 sonecas por dia. E é muito importante, gente, você que tem filho,
fazer o bebê dormir. O bebê geralmente não consegue dormir sozinho, então a gente tem que ter paciência, tem que ir com o bebê lá no quarto, ou sei lá, qualquer lugar da casa, fazer ele dormir, porque é muito importante. Eu tava lendo que tem gente que fala, quando o bebê não dorme durante o dia, vai dormir muito bem à noite, mas eu tava lendo que isso não é verdade. O bebê dorme melhor à noite quando ele dorme bem durante o dia, ou seja, se ele tirar sonecas durante o dia, ele vai dormir melhor à noite. E isso é verdade, porque isso acontece com a gente. Quando o Miguel não dorme bem durante o dia, não tira a soneca dele durante o dia, ele não dorme bem à noite, não dorme. Ele acorda, fica acordando, entendeu? Então é muito importante o bebê tirar soneca durante o dia. Quero agradecer todo mundo que fez pergunta pra mim lá no Instagram. Eu vou continuar fazendo mais vídeos assim. Acho que uma vez por mês eu vou fazer essas caixinhas de pergunta lá no Instagram, pra vocês estarem fazendo as perguntinhas que vocês quiserem, né? E em relação a eu ter conhecido o Matt e tal, a gente quer fazer um vídeo só sobre isso. Ele falando português com vocês, gente, é um barato o Matt falando português, sério. Às vezes eu começo a falar com ele em português, né? Ele entende tudo que eu falo. Às vezes eu começo a falar com ele em português e eu esqueço uma palavra em português, né? Porque eu também tô acostumada a falar inglês aqui em casa com ele. Aí eu esqueço de uma palavra em português, ele vem na hora e lembra a palavra pra mim. Eu falo, gente, mas eu que sou brasileira. Muito engraçado. Então, o Matt tá de parabéns no português dele, mas vocês vão ver no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Gente, antes de eu ir embora, eu esqueci de falar uma coisa. Eu tenho uma tia minha, é a minha família de Natal, né? Rio Grande do Norte. Eu tenho uma tia minha que tá começando uma lojinha vendendo roupa infantil, infanto-juvenil, né? Que vai de tamanho 2 a 16 anos, se eu não me engano. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da lojinha dela, do Instagram, né? Do Instagram dela, pra vocês estarem indo lá conferir, se você tem filho e tal. Ela vende roupa de menino e de menina, e cada peça linda que vocês não têm noção. Então vão lá dar uma conferida na descrição, no link. E se você gostar, manda uma mensagem lá pra ela, que ela tá começando agora essa lojinha dela. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.